Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Senadores pedem afastamento de Moraes do STF de inquéritos e se unem contra a tirania. Pacheco, em função dos últimos acontecimentos das últimas 3 semanas. O presidente nos recebeu, apresentamos a ele uma pauta legislativa, uma pauta que tem intenção institucional de reafirmar as prerrogativas do Parlamento brasileiro, de resguardá-lo e equilibrar o processo democrático, porque não se entende uma democracia onde a inviolabilidade do mandato dos parlamentares e as suas respectivas atuações pelos seus atos e pelas suas palavras está em risco. Essa pauta foi recepcionada pelo presidente do Congresso, o senador Rodrigo, e nós estamos aguardando até amanhã, ou na verdade até sexta-feira, para que ele nos diga o que é que ele efetivamente pode recepcionar. Pedimos também ao presidente que ele estabeleça um diálogo, uma conversa com o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, para que essa pauta ela tenha a possibilidade de tramitar nas duas casas, desde que haja a concordância, né, dos dois presidentes e as suas respectivas diretorias. É bom lembrar que boa parte dessas pautas que foram propostas do ponto de vista do Legislativo são pautas, inclusive, que já foram anunciadas anteriormente e nós vamos aguardar, né, até a sexta-feira pela manhã para verificarmos o que é que o presidente vai recepcionar, né, e a partir daí nós divulgaremos na sua integralidade o que nós propusemos ao presidente Rodrigo Pacheco, todas elas pautas, né, dentro de ação legislativa de fortalecimento do poder legislativo e buscando sempre os princípios constitucionais do equilíbrio, da independência e da harmonia dos poderes da República, que hoje, na nossa opinião, estão desequilibrados pela forma como a Constituição e a legislação têm sido relativizada na condução dos processos, dos inquéritos que foram instaurados a partir do inquérito do fake news. A exceção que deveria ser circunstancial tornou-se uma regra. Nós estamos vendo que medidas excepcionais estão sendo tomadas praticamente todas as semanas, a arrepio da lei, em defesa da própria lei. Ou seja, se muda a Constituição por circunstância ou por conveniência política, em defesa da democracia. E dessa forma a democracia, é o que dizem, né? E dessa forma a democracia termina sendo fragilizada. A exemplo do que fizemos com a reunião que tivemos com o ministro Barroso, nós levamos ao conhecimento do presidente Rodrigo Pacheco da nossa preocupação com a condução dos inquéritos, né? Os 4 inquéritos que tratam de temas correlatos, as centenas de outros inquéritos que derivaram dos inquéritos originários, todos eles conduzidos por um único ministro do Supremo Tribunal Federal. E esse ministro tem dado declarações fora dos autos que nos preocupam muito, porque ferem, inclusive, a lei da magistratura que impede que juízes possam emitir opiniões e pré-julgar ações em que eles estão responsabilizados. No caso específico do ministro Alexandre de Moraes e do inquérito de 8 de janeiro, é mais grave ainda, porque foi divulgado pela imprensa sem contradita, né, sem que houvesse nenhuma correção, de que o ministro foi escolhido pela presidente Rosa Weber naquela oportunidade, dia 9 de janeiro, para presidir esse inquérito sem que houvesse o sorteio. Então, a impessoalidade necessária para que haja rigidez no processo penal, no processo do inquérito, na nossa opinião, está gravemente comprometida. E corroborado pela última entrevista que o ministro Alexandre de Moraes deu à imprensa, onde ele afirma, sem vírgulas,
sem circulóquios, de uma maneira bastante clara, que um dos principais objetivos de 8 de janeiro era assassiná-lo, prendê-lo e pendurá-lo em praça pública. Um sistema judiciário que permite que a vítima seja o julgador, na nossa opinião, está comprometido. E por isso dissemos ao presidente que politicamente gostaríamos que ele fizesse levar essa mensagem ao Supremo Tribunal Federal em nome do equilíbrio e da sanidade da democracia brasileira. Não é possível termos processos inquisitoriais, em que quem julga é vítima desse mesmo processo. Então, a nossa conversa hoje com o presidente do Congresso Nacional foi uma conversa institucional de líderes da oposição aqui no Senado da República com o presidente do Congresso, independente de posições políticas e partidárias, por entender que uma democracia só se exerce livremente se a oposição puder fazer o seu papel, de fiscalizar o executivo, de propor alternativas para o país e de livremente fazer a crítica que achar conveniente em função do funcionamento da máquina pública e até do judiciário. Porque até prova em contrário, nós vivemos num país livre e a Constituição nos assegura essa prerrogativa. Nós estamos vendo, inclusive, vazamentos seletivos que também nos preocupam muito. Recentemente, um advogado renomado, que é de conhecimento de todos que tem relacionamento com os ministros do Supremo Tribunal Federal, faz uma live onde afirma que 18 parlamentares sofrerão alguma restrição ou alguma ação por parte do Supremo Tribunal Federal. Informações que não são concedidas aos advogados das partes, nem tampouco aos futuros indiciados. Então, se cria um clima, né, de se aterrorizar as pessoas. E a oposição. Parece até que é uma tentativa orquestrada de se calar quem pensa diferente nesse país. No domingo passado, e aí nós tivemos recentemente a questão do deputado Jordi, que não é só um deputado de oposição, é simplesmente o líder da oposição na Câmara Federal. E que, em função de duas situações, pelo menos o que consta na decisão do eminente ministro, de ter sido chamado de líder, imaginem os senhores, por um militante, em outubro, novembro de 2022, se faz uma ilação de que esse cidadão estaria no dia 8 de janeiro em função de uma foto, inclusive, que foi maquiada, e depois se verificou que ele não estava nem aqui, para se permitir a invasão pelo judiciário da residência do parlamentar e da casa do parlamentar e do Congresso Nacional. Sem a comunicação, né? Em seguida vem a questão do Ramage. E a questão do Ramage, para nós também, gera uma enorme dúvida. Porque em função de um diálogo que foi identificado num celular entre uma funcionária de um vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, e um ex-diretor da ABIN afastado há 6 meses da ABIN, eleito deputado e não diplomado, isso vira uma ação do Supremo Tribunal Federal, que, na nossa opinião, está prejudicado em sua legitimidade, porque não há foro de prerrogativa. A prerrogativa, caso houvesse algum ilícito ou algo a ser investigado, deveria ter sido na primeira instância. Então, tudo está sendo levado para as mãos do ministro Alexandre de Moraes. E agora, recentemente, no domingo passado, na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o líder da oposição nesse país e que representa a direita e os conservadores nesse país. Alguém que recentemente foi votado por quase 58 milhões de brasileiros. Esse cidadão brasileiro faz uma live na sua residência, junto com seus filhos, e no dia seguinte recebe uma busca e apreensão na sua residência contra um alvo, que é o filho dele, em função também de uma situação que pode ser discutida em relação à questão de furo. Nós acreditamos que ninguém está acima da lei, ninguém. Todos podem e devem ser investigados numa democracia. O que nós discutimos aqui é os métodos, é a forma,
é a relativização da democracia e da legislação. Isso põe em risco e fragiliza a democracia do nosso país. Nós estamos no momento em que, fazendo uma comparação com o que ocorreu num tempo recente, aqueles que eram acusados de corrupção, de desvio de recursos públicos, de malversação do dinheiro da nação brasileira, aqueles que confessaram e entregaram recursos públicos, que assinaram contratos de leniência, esses eram acordados pela Polícia Federal. E tudo o que aconteceu naquele momento foi colocado sob suspeição, porque haveria, teoricamente, uma relação entre o juiz e os promotores. Agora, o que nós estamos vendo é um ministro que está à frente desses inquéritos, dizendo de público que orientou o governo federal em relação às suas ações. Isso desequilibra o jogo democrático, porque ele é quem julga. Então, nós estamos vivendo no Brasil um momento de muita anormalidade. E o que nós viemos falar aqui com o presidente do Congresso Nacional é que é importante que o Congresso se posicione no sentido de restabelecer esse equilíbrio necessário entre os poderes e que nós possamos voltar aos trilhos da normalidade democrática com o encerramento desses inquéritos que não terminam nunca e que geram centenas de filhotes. E para nós é importante que todos nós possamos exercer a nossa missão. Quem for governo, que exerça a sua missão como governo. Quem for oposição, a sua missão como oposição. E o judiciário cabe julgar dentro dos autos, e não emitir posições políticas, como a que, por exemplo, o ministro emitiu recentemente e tem reiterado, de que a política de apaziguamento, de reconciliação, que a política de uma eventual anistia é ignóbil, é vil. Talvez ele desconheça a história do Brasil, que de 1890 para cá, gestou mais de 40 processos de anistia. Aliás, a presidente Dilma, a ex-presidente Dilma, foi presidente porque foi anistiada. Miguel Arraes, Leonel Brizola foram governadores porque foram anistiados. Vários parlamentares exerceram mandatos nessa casa porque foram anistiados. Vários parlamentares. E essa é a cultura do Brasil. A cultura do apaziguamento, sem que haja a possibilidade de que aqueles que eventualmente cometeram um crime sejam processados da maneira adequada, mas dentro da lei, dentro da legislação, dentro da Constituição, e não se caracterizando uma perseguição contra um grupo político ou uma parte importante da sociedade brasileira. Se quiser complementar. Queria falar um pouquinho, se me permite, rapidamente. Alguma pergunta aí, não? Eu só... Pronto. Boa tarde a todos vocês. Eu sou o vice-líder da oposição no Senado. Esse assunto que a gente veio tratar com o presidente dessa casa ainda num período de recesso, porque começa oficialmente amanhã, só teremos pautas legislativas a partir da próxima semana. Mas esse assunto aqui, até pelos parlamentares que aqui estão, transcende a questão de partido, questão de família Bolsonaro, é uma coisa muito maior do que a gente imagina. Nós temos parlamentares aqui do PSDB, do União Brasil, do Podemos, do PP, a ministra, ex-ministra, hoje senadora Tereza Cristina, acabou de sair, mas estava conosco, republicanos, PL e eu do Novo. E a gente vê uma deteriorização moral muito grande no país. A sociedade, somos parlamentares que vão nas ruas, nas praças, nos mercados, é um sentimento geral de que não existe justiça nesse país. E está muito claro uma perseguição política em curso e nós não podemos ficar calados. Nós estamos vendo uma série de privilégios que o poder hoje, que manda no Brasil, já vem há algum tempo, que é o poder judiciário, que é o STF, com declarações políticas, como colocou o nosso líder, dia sim, dia não. E hoje, com alinhamento claro, ideológico com o governo Lula, é péssimo para a nossa democracia, se é que nós temos democracia ainda no Brasil hoje. Fim da narrativa. A BIM paralela é do Lula e a imprensa não sabe lidar com isso. Veja o vídeo.
não falha uma vez sequer. Esse ano acho que é o seu quarto vídeo que eu gravo mostrando que tudo que eles nos acusam é exatamente aquilo que eles executam. Caso Marielle, pode ter certeza, a imprensa vai parar de falar da Marielle. Por quê? Descobriram que quem mandou matar a Marielle fez o L. Então vamos parar de falar, já ganhamos o que poderia ser ganhado com a tragédia e a morte dessa senhora, então agora a gente pode deixar ela lá enterrada, vamos partir para outra narrativa. Tudo que eles nos atacam. O meio ambiente, eles estão destruindo o meio ambiente. Investimento internacional caiu 40%. Empresas fechando as portas. Os Yanomamis aumentou a morte deles em 50%. Mas o que eu vou falar para vocês agora é a última narrativa e o que está acontecendo nesse momento. A BIM paralela. O uso da BIM para monitorar opositores políticos do bolsonarismo, do governo Bolsonaro. Pelo menos é isso que eles querem que você acredite. Mas vamos lá? Inclusive isso foi responsável por busca e apreensão na casa do Carlos Bolsonaro e do Ramagem. Busca e apreensão, que eu já até falei aqui, que são aberrações que não têm o menor fundamento. O menor fundamento. Mas vamos lá. Ramagem, quando assumiu a ABIN, ele determinou que fosse feita uma investigação interna, inclusive, por causa desta ferramenta israelense que faz o monitoramento dos celulares. Algum tempo depois, o Ramagem recebe a Polícia Federal na sua casa como se ele estivesse envolvido nisso. Então, o cara que pediu a investigação hoje está sendo responsabilizado. Mas não é o pior. Ele descobriu durante a investigação dele que tinha uma pessoa que estava fazendo mau uso dessa ferramenta. Aparentemente apagando dados, porque queria esconder que estava usando essa ferramenta para benefício de alguém, não se sabe quem. O governo Bolsonaro demitiu suspeito de apagar dados de espionagem, argumenta ex-chefe da ABIN. PF investiga se órgão, então chefiado pelo hoje deputado Alexandre Ramagem, rastreou ilegalmente celulares do ministro do STF, políticos, jornalistas e advogados por meio da ferramenta First Mile. A defesa do parlamentar nega envolvimento e diz que exonerou o responsável por setor que operava o mecanismo. Sabe quem que é esse responsável? O nome, grava esse nome. Paulo Maurício Fortunato. Então Ramagem viu que esse cara não estava respeitando as regras e estava usando indevidamente a ferramenta de espionagem e demitiu esse cara, exonerou Paulo Maurício Fortunato. Pela matéria, fica parecendo que essa pessoa estava fazendo isso para uso fruto do Ramagem, ou do bolsonarismo, ou Carlos Bolsonaro, o que seja. Só que esse cara foi exonerado por causa disso, mas foi recontratado, adivinha por quem? Estranho, não é mesmo? Lula traz de volta para a cúpula da ABIN ex-diretor afastado após escutas ilegais. Afastado da ABIN pelo próprio Lula em 2008 e foi afastado pelo Ramagem também, Paulo Maurício Fortunato será agora secretário do Planejamento da Gestão da agência. Pera aí, então você está me falando que esse cara está voltando para a ABIN? Essa mesma pessoa que foi afastada por uso ilegal de espionagem está voltando para a ABIN? Beleza, parece que nós estamos vendo aí uma ABIN paralela. E aí vem a melhor parte de todas. Cadê? Não é essa não, deixa eu pegar aqui. Ô porcaria, só porque eu separei o negócio agora não está aparecendo. Cadê a parte? Aqui, achei. Ah, tá aqui, ó, porcaria. Caso ABIN, PF tem indícios de que R$ 171.800 encontrados no cofre do número 3 da agência não eram para poupança. Alvo de uma investigação sobre espionagem clandestina, Paulo Maurício Fortunato disse à Globo que o recurso em espécie guardado em sua casa era para aposentadoria. Então, peraí. O cara que foi exonerado por espionagem, recontratado por Lula, na mesma área de espionagem, agora tem tanto de dinheiro dentro da sua casa. E não são reais não, desculpa, são dólares. Isso aqui, meu amigo, tem quase R$1 milhão. Mas vezes 5, né? R$850 mil. Como que um cara que trabalha na ABIN tem R$850 mil dentro da sua casa? Em dinheiro, espécie. Eu não sei, mas acho que nós conseguimos finalmente encontrar a ABIN paralela e assim como quem mandou matar Marielle fez o L, quem também cuidava da ABIN paralela fez o L também. Então é o seguinte, você quer achar um criminoso nesse país, só vê se o dedo dele fez assim alguma vez durante uma campanha do PT. Se foi um cara que fez o L, se é do PT, você pode ter certeza que é bandido, é criminoso e tem que ser preso. É assim, funciona assim. Estatisticamente é o que nós estamos percebendo. Eu fico por aqui, um grande abraço. Esse é o fim da narrativa da ABIN paralela do Bolsonaro. A ABIN paralela existia e era do PT. Assim como o Gabinete do Ódio, assim como Milícia Digital, assim como que... Não, cara, tudo! Eu tô dizendo, tudo! Eles fazem e acusam os seus opositores. Outra notícia na tela.
Deputado federal Silas Câmara tem mandato cassado pelo TRE. Parlamentar irá recorrer da decisão junto ao TSE. O deputado federal Silas Câmara, do Republicanos, teve seu mandato cassado, nesta quarta-feira 31, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Foram 4 votos favoráveis à cassação e 2 contrários ao pedido fundamentado na lei eleitoral por causa de gastos ilícitos de recursos financeiros de campanha eleitoral no ano de 2022. A ação contra o deputado, que é presidente da Frente Parlamentar Evangélica, foi feita pelo Ministério Público Eleitoral, apontando o uso de fretamento de aeronaves na campanha. E outra notícia já na tela. Luciano Hang e Avan são multados em 85 milhões por suposta coação eleitoral em 2018. É isso mesmo. Luciano Hang e sua empresa Avan foram condenados a pagar uma multa de 85 milhões por supostas ações de coação eleitoral durante as eleições presidenciais de 2018, favorecendo o então candidato Jair Bolsonaro. A sentença passível de recurso foi proferida pela 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis, após a ação movida pelo Ministério Público do Trabalho. Hang enfrenta acusações de intimidar seus empregados com ameaças de demissão caso Fernando Haddad, adversário de Bolsonaro, saísse vitorioso. Um vídeo de uma reunião datada de 1º de outubro de 2018 mostra Hang questionando os funcionários sobre sua prontidão para deixar a empresa diante de um possível cenário adverso pós-eleições. O juiz Carlos Alberto Pereira de Castro criticou a conduta do empresário, destacando que o ambiente de trabalho não é local apropriado para a promoção de atos políticos, seja a favor ou contra qualquer candidato ou partido. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.